Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Fagundes. Hoje são 20 de fevereiro de 2021, na descrição do vídeo o link para esta matéria. E nesse clima de prisão, olha mais uma aqui, ó. Suplicy, o democrata, pede a prisão de Ratinho. Vou mostrar, não vou poder mostrar o vídeo para vocês, mas vou mostrar para vocês o áudio, tá? Vamos à matéria? Antes de mais nada, se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou seu dislike se você não gostar do vídeo, é claro, né? Diferente do STF, a gente aceita o contraditório, tá? Na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária. Se você quer ser um colaborador Pix Brasil, notícias, ajude o nosso canal, senão vai estar na descrição do vídeo ou citado em um dos nossos vídeos durante o dia. Bom, lembrando que amanhã, dia 21, às 21 horas, a nossa live política. Olha só que interessante, gente. Nós estamos vivendo um período em que as liberdades de expressões só valem para um lado. Olha só. O vereador pelo PT, ó, tem que ser PT, né? Tem que ser PT, porque se não for, não... O vereador pelo PT, Eduardo Suplicy, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 17, para criticar a declaração do apresentador de televisão Carlos Massa, o Ratinho, que defendeu uma intervenção militar para coibir crimes de corrupção. O comentário de Ratinho foi feito na rádio Massa FM, que pertence a ele, um dia antes. Eu sei que o que vou falar aqui pode até chocar, mas está na hora de fazer igual em Singapura. Entrou um general, consertou o país e um ano depois fez eleições. Mas primeiro consertou, chamou todos os denunciados e disse: vocês têm 24 horas para deixar o país ou serão fuzilados. Limpou Singapura, detalhou Ratinho em referência ao modelo de administração aplicado pelo primeiro-ministro, o nome do cara é Kelly Conway, acho que é isso. Bom, continuando, na sequência, Ratinho conta que o ex-prefeito de Nova York, Rodolfo Giuliani, fez pesquisa entre os moradores da metrópole e decidiu que os mendigos da cidade deveriam ter um local adequado onde permanecessem sem incomodar os cidadãos. Ele pesquisou do que o povo tinha medo e descobriu que era dos mendigos batendo nas portas dos carros. Então ele limpou os mendigos da cidade. Do que as pessoas tinham medo? Morador de rua. Assim ele tirou todos os moradores de rua e deu um lugar para os caras se virarem. Ele limpou tudo e a imprensa ficou a favor dele. Aqui, se mexer com o morador de rua, a imprensa cai em cima do político. Ele começou nos pequenos e chegou no maior, concluiu. Em mensagem no Twitter, Suplicy censurou a liberdade de opinião do apresentador e empresário e disse que por suas declarações em favor da ditadura militar, Ratinho está a merecer punição. Gente, virou... É inacreditável. O cara cita uma coisa que... Ó o medo da ditadura militar aqui, é o seguinte, é porque a ditadura militar acaba com bandido, acaba com corrupção, acaba com ladroagem, acaba com lavador de dinheiro do dinheiro público. Acaba com tudo isso. É por isso que essa turma tem medo dessas declarações. Eles têm medo que o povo brasileiro veja que determinado regime funciona em detrimento do deles. O comunismo não funciona em lugar nenhum do mundo. Eu acho engraçado, eles falam em regimes ditatoriais, mas são a favor de Cuba, de China, de Coreia do Norte. Agora, veja só, em Singapura, o cara foi lá, tomou o país um ano, o regime lá. Um ano apenas. Limpou, ajeitou o país, um ano depois o cara fez eleições, devolveu o país. Quer dizer, aonde é que está o medo? O medo está em justamente esses camaradas receberem a ordem de 24 horas para picar a mula. Bom, disse que por suas declarações em favor da ditadura militar, Ratinho está a merecer punição semelhante à do deputado Daniel Silveira, PSL de São Paulo. O parlamentar teve a prisão decretada após a publicação de um vídeo no qual defendeu a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. STF e, de acordo com a corte, fez apologia ao AI-5, uma espécie de instrumento jurídico de repressão instaurado durante a ditadura militar. Desafia o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, a realizar um debate em que ele venha defender a volta dos militares ao poder no Brasil, como aconteceu de 1964 em diante, na ditadura militar, e a extinção por expulsão da população de rua por força... Aqui ele já distorceu o que o Carlos Massa falou,
e a extinção por expulsão da população de rua por meio da força e das armas, iniciou o debate. Cara, o Carlos Massa em nenhum momento falou em extinção nem expulsão. Lá em Nova York, o cara pegou, não foi na base do chute, da porrada, da pancada, não. Gente, a distorção é inacreditável. Eu vou continuar, depois a gente comenta. Tá aqui o Twitter do infeliz das Costa Oca. E completou: diferentemente do que ele afirma, tenho uma certeza de que o povo optará pela democracia por suas declarações em favor da ditadura militar. Ratinho está a merecer punição semelhante à do deputado Daniel Silveira, PSL de São Paulo. Ora, por 11-0 o STF decidiu que ele deve estar preso. Ou seja, o cara, gente, presta atenção, ele é contra a ditadura. Ele está apoiando uma ditadura, uma censura. Você vê que vocês podem ver que no próprio argumento dele, ele mostra que de democracia ele não quer nada. Ele ataca o Carlos Massa por opinião. Ora, democracia, gente, a democracia permite uma crítica até à própria democracia. Democracia permite que uma pessoa deseje o comunismo, deseje o socialismo. A democracia permite isso. Quer dizer, você pode desejar um governo comunista que prende pessoas, que tortura, mas você não pode desejar um regime militar que faz uma limpeza no país. Ah, vai pro inferno. Bom, vamos ao vídeo agora. Vamos ao vídeo. Eu vou passar o áudio aqui pra vocês, tá? Vou passar só o áudio pra vocês, tá bom, gente? Que eu não posso passar ali o coisa. Escuta aí, gente. É inacreditável, mas é verdade. Governador é ladrão, prefeito é ladrão, vereador é ladrão, deputado é ladrão, todo mundo é ladrão, pô. Aí tem os traficantes, não pode andar armado, eu sou contra as armas. Você é contra a arma? Então vai lá desarmar os traficantes do Rio de Janeiro, que eles são a favor. Quero ver desarmar os traficantes do Rio de Janeiro. Sem um estado de sítio, eu quero ver desarmar. Quem é que vai entrar lá desarmar? Quem que é o macho aí? Né? Porque até o exército entrou, mas a lei proibiu. Eles são contra armamento, mas não desarmam o traficante. Não desarmam, e outra, entrando cada vez mais, e outra, ao contrário, a justiça esse dia liberou um vendedor, agora essa semana, liberou um dos maiores vendedores de armas, né? Saiu pela porta da frente do presídio de Bangu, pela porta da frente. Brasil! Com uma alvará de soltura falsificada. Quer dizer, é brincadeira esse troço aí. E não acontece nada. Com o famoso funcionário público que não prestou atenção. Com ele não aconteceu. Não prestou atenção ou foi comprado? Eu acho que foi comprado. O que acontece com ele? Nada. Exatamente nada. Ele vai para uma sindicância, fica bilionário, vai para uma sindicância, nem o emprego ele perde. Tá vendo aí? É complicado, é absurdo. Então, quer dizer, nós ficamos lutando com isso aí. Eu penso que às vezes, eu sei que o que eu vou falar aqui pode até chocar, mas às vezes está na hora de fazer igual foi feito em Singapura, né? O que foi feito lá? Entrou um general em Singapura, consertou o país. Depois, um ano depois, fez as eleições. Mas primeiro consertou, chamou todo mundo que estava denunciado, falou: vocês têm 24 horas para sair do país. Se não sair, será fuzilado. Limpou Singapura. Hoje Singapura é uma baita de um Deu país resultado, cara. Mas é uma cidade-país, mas é uma baita de uma estrutura que não tem mais lá do laje. Nova York também o cara teve que pegar pesado pra arrumar Nova York, né? O Ronald Reagan. Não, foi aquele italiano, foi um italiano, italo-americano, é famoso até. Ele limpou Nova York. Ele começou limpando Nova York. Rudolph Giuliani. Primeiro tirou os mendigos da rua. Rudolph Williams. Não é. Não. Rudolph. É Giuliani. Giuliani. William Luiz Giuliani. Giuliani. Ele primeiro limpou. O que ele fez? Ele fez uma pesquisa. Em Nova York ele fez uma pesquisa. Do que o povo tinha medo? Dos mendigos batendo na porta dos carros. Era o maior medo. Ele limpou os mendigos da cidade. Depois, do que o cara tinha medo? Do morador de rua. Ele tirou todos os moradores da cidade. Não é exterminar. De rua, arrumou um lugar para os caras se arrumou um lugar na rua. Não via que veio aqui debaixo das pontes de São Paulo. Ele limpou tudo. E a imprensa ficou a favor dele. A imprensa não foi com aqui, se mexer no morador de rua, a imprensa acaba com o político. Foi lá, limpou tudo. Primeiro limpou. Depois ele foi pegando os casos, mas ele começou pelos pequenos e foi até o maior. Se ele fizesse ao contrário, não chegaria no maior. Exatamente, Ele começou pequeno. Para você pegar um grande traficante, você tem que pegar aquele que está vendendo maconha lá na praia. Então você não pega o grande traficante. Pega nunca. Então,
essa estrutura, o Giuliani deu certo, foi reeleito várias vezes e será reeleito quantas vezes quiser lá em Nova York. Ele é advogado do Trump. Advogado do Trump. Voltando no Rio de Janeiro aqui, Ratinho, você vê, a prefeitura tem medo de entrar nas favelas, porque a Globo, pelo helicóptero dela, flagrou festas acontecendo, carnaval, um monte de gente, milhares de pessoas lá no Vidigal. Aí o secretário do Rio de Janeiro, o secretário de Ordem Pública do Rio, o Breno, ele disse que nenhuma ação que coloque em risco a integridade da população será adotada para pôr fim a festas clandestinas que acontecem em áreas de influência do crime organizado. Então eu acho que tem que isolar o Rio de Janeiro. Isola o Rio de Janeiro e fala, agora vocês não fazem parte mais do Brasil. Vocês são um país independente. Façam o que vocês quiserem. Isso mesmo. Então, quer deixar traficante mandar? Então deixa o traficante mandar. Mas peraí, aí também tem outra questão. Então o cara que paga imposto e tem um bar lá no Rio de Janeiro e abriu e foi fechado pela polícia porque tava fazendo aglomeração, tá errado. Porque se eles deixam o traficante fazer festa, por que Traficante o cara... faz o que quiser. Mas então... Não é só lá, não. Aqui em São Paulo também. Faz o que quiser. A polícia não enfrenta traficante. Não tem nem condições de enfrentar traficante. Eles são mais organizados. Se der um tiro num traficante, aí o traficante dá 300 tiros nele, pô. Ó, a gente tá falando do Rio de Janeiro, rapidinho, ó. E tá vendo? Tá na hora dos homens do botão dourado voltar e botar ordem na casa, hein? Olha esse convite aí, que interessante. É uma festa no Rio de Janeiro, Olha, pra variar. É uma festa. Não dá pra nós ver, mas eles A terceira vão noite de carnaval no Rio de Janeiro foi marcada por mais festas, aglomeração e desrespeito às normas de segurança. Murilo, se eu fizer aqui agora, nesse momento, Fabinho abrir ali uma votação para perguntar se o povo é a favor da volta dos militares, dá 70%. A nossa democracia é muito frágil. É verdade. Dá muita vantagem para bandido. É uma democracia que não é pra todo mundo. Hoje eu tava vendo no Terra, Terra, né? Uau! No Portal Terra. Tava vendo no Portal Terra que o Gilmar Mendes, que é um ministro do Supremo, diz que a Lava Jato fez de tudo para caçar o Lula, para apoiar o Bolsonaro. Esse homem é um completamente pirata. Louco. Mesmo que ele pensasse isso não deveria falar. Mesmo que ele pensasse Falou isso. na BBC. É um absurdo, o tanto de gente que foi presa, o tanto de dinheiro que foi resgatado. Não, isso que eu ia falar. E o dinheiro da Petrobras que voltou 200 bilhões. É só pra beneficiar, é só pra tirar o Lula da Por jogada? favor, gente. Tá pedindo anulação da condenação no caso do triplex do Guarujá. E vão conseguir. Vamos cancelar esse negócio. É demais. O ouro vai sair do filão. Gente, eu vou parar aqui que já foi, né? Vocês entenderam aqui o porquê que o Suplicy e essa turma da esquerda é contra, né, essas ações do regime militar. Olha, a verdade é uma só, gente. A verdade é uma só. Eu não vivi o período militar como adulto. Eu nasci no período militar em 1978. Tenho 42 anos hoje, mas os meus pais, os meus tios viveram, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi a melhor época desse país. Você não tinha corrupção. Você sabe qual que era o único perigo que nós tínhamos naquela época? Era a esquerda comunista querendo tomar o país para impor a ditadura do proletariado, tá? Essa molecada de hoje que aplaude, né, a esquerda, não tem a menor ideia do que a esquerda queria implantar no país lá. Você vê que a declaração do Suplicy distorce a fala do Carlos Massa. Em nenhum momento o Carlos Massa, aqui o Ratinho, disse que, que tinha que exterminar ninguém. Ele simplesmente falou o seguinte, lá em Singapura, o cara pegou e limpou os mendigos. Pegou os mendigos, gente, fez o quê? Deu um lugar para os caras, criou albergues, criou alguma coisa nesse sentido. A mesma coisa foi ali em Nova York. Os moradores de rua, os mendigos, eles ganharam lugar para tipo albergue, esses lugares aí. Já o cara aqui, ele vem totalmente maluco. Ele disse que o Ratinho tá defendendo a extinção por expulsão com armas. É louco. Essa turma não pode rebater os fatos e aí tentam criar essa coisa violenta. Sabe por que eles têm medo da ditadura? Vamos usar a palavra ditadura porque é regime, mas vamos usar. Sabe por que eles têm medo da ditadura militar? Porque na ditadura militar não tinha espaço para corrupto. PT não vive sem corrupção. PT não vive sem lavagem de dinheiro. PT não vive sem calar a boca dos seus opositores. A gente viu o que aconteceu ontem com o Daniel Silveira.
Vocês acham que aquilo ali eles votam? Não, gente, aquilo ali, o PT principalmente, você vê o discurso de ódio do Paulo Pimenta. O discurso do cara, ele ataca, ele mais fala do governo Bolsonaro do que da questão em si. Então você vê que tudo aquilo ali foi um ato mais de paredão mesmo. De tirar um opositor da jogada. Não de defesa da democracia nem de nada. Porque a esquerda trabalha assim. A esquerda amedronta as pessoas, tira a esperança das pessoas, faz as pessoas acreditarem num regime que não existe. Eu quero que você me mostre qual país comunista que esse pessoal defende aqui, que funcionou. Lá em Singapura funcionou a mudança. O general entrou, colocou os corpos para correr, ajeitou a cidade, fez a limpeza. Um ano depois, entregou eleições ao povo. Aqui, o Suplicy dá uma ideia que os militares vão tomar e não vão devolver mais nada para o povo. Você quer saber o que foi ditadura militar? Estuda, cara, estuda. Para de ficar lendo livro de doutrinado de professor esquerdista. Estuda a história, os fatos. Sabe? 64 foi um marco para o nosso Brasil. O Suplicy cita a questão de 64. Se não fosse 64, hoje o Brasil estava vivendo uma das piores ditaduras. Hoje o nosso país seria um dos piores países do mundo. Você quer viver como na Coreia do Norte? Que as pessoas dentro daquele país não sabem nem o que acontece aqui fora? Os caras não têm direito nem de assistir uma televisão. Porque lá é um canal só o dia inteiro, glorificando lá o tal. Seria aqui o Lula. Nós ia passar o dia inteiro assistindo o Barbudo. Músicas pelo Barbudo. Lá ninguém sabe nem o que é Leandro e Leonardo, Justin Bieber. Ninguém sabe o que é isso lá não. Você vai para Cuba, por exemplo. Você acha que Cuba é maravilhoso? Vai para Cuba. Eu fico me perguntando se Cuba é tão bom, por que aqueles boxeadores que vieram de Cuba em 2016 não quiseram voltar? Lembram disso? Mas é claro, porque foram mandados de volta. E nunca mais se teve notícia daqueles dois. Você quer saber o que é Cuba, queridão? Vai para Cuba, faz uma viagem para Cuba. Só uma viagem assim. Eu vou conhecer Cuba, vai lá para você ver. Só para você entrar no país é uma burocracia do cacete, desculpa a palavra. Aí vem um troço desse aqui, desejar a prisão do Carlos Massa porque ele defende um regime que funcionou e um regime que devolveu ao povo a democracia em Singapura? Me mostre qual país comunista devolveu as eleições. Só para vocês terem uma ideia, um pouquinho de aula de história para a gente encerrar. Fidel Castro, quando tomou Cuba, sabe com qual era a promessa de Fidel Castro? Eleições. Eleições. Quando Fidel Castro tomou Cuba, eleições. O cara ficou mais de 30 anos no poder. Aonde estão as eleições cubanas de Fidel Castro? Mas ele é idolatrado pelo PT. PT que fala em democracia. Sabe quantos foram para o paredão por causa de Fidel Castro? Mas o PT fala que ali é democracia. Você vê, criticou a fala do Carlos Massa pelas armas, mas defende um regime que mandou milhares para o paredão. Na China hoje, defendem a China. Na China hoje, querido, fala mal do governo para você ver onde que vai. E nós estamos começando a viver isso aqui no Brasil. A esquerda está podando a nossa liberdade de falar. Eu quero que você me diga o que foi que o Carlos Massa falou aqui que ofende alguma coisa. O cara deu exemplos de ações que funcionaram, que resolveram o problema. Ações que transformaram países e cidades. Mas é claro, essa turma não pode ver um país consertado, porque se o país consertar, gente, acaba a narrativa. O PT passou 16 anos, tivemos a maior falência de todos os tempos de empresas. Tivemos o aumento na criminalidade. Uma coisa que o Ratinho falou aqui é interessante. Você e eu somos desarmados. Mas cadê que eles entram dentro da favela para desarmar o bandido? O bandido pode andar armado. Você e eu ficam em casa, mas cadê que a polícia pode entrar dentro de uma favela para acabar com uma festa clandestina? Vocês compreenderam? Liberdade, gente, aqui para esse país, nessa turma, é para bandido. Para cidadão de bem, é escravidão. Acorda e abre o olho.
eu hoje, eu não vou falar não, porque pode ser que depois seja eu que vá pro STF, Deus me livre. Mas já entenderam, né? É a questão do período militar. Né? Mas eu não vou falar isso não, porque, né? Mas a verdade é uma só. Meu pai mesmo dizia, na época do período militar, você podia andar 2 horas da manhã, que você andava com segurança. Hoje você não pode andar nem em pleno dia. Nem em pleno dia. Vocês estão lembrados dos arrastões no Rio de Janeiro e em São Paulo? Em plena luz do dia nos governos petistas? Quem é que esqueceu disso? Ou melhor, quem é que não passou por isso? Uma vez dentro do metrô eu fui assaltado. Quer dizer, quase fui assaltado. Só não fui assaltado porque eu peguei o braço do cara, torci o braço do cara e quando eu torci, o pessoal que estava dentro do metrô catou o cara e encheu ele de bolacha. Mas para você ver como é que as coisas são. Antigamente o bandido, ele escolhia um canto estratégico, escondidinho, onde não tivesse ninguém, num beco, ou num lugar que à noite que tivesse escuro para te assaltar para ninguém. Hoje não, hoje os caras, quer dizer, hoje mais não, porque com o governo Bolsonaro agora a coisa tá mudando. Mas nos governos petistas, o cara assaltava você no meio da multidão, como eu quase fui dentro do metrô. Porque se perdeu o medo. Hoje, se você bate num bandido, dá uma porrada no bandido, o bandido... Ai, meu Deus, a polícia, socorro! O que foi, meu filho? Eu fui assaltar ali, ele me agrediu. Eu nem agredi, eu só pedi a carteira dele. Aí eu saio preso por agressão e o bandido vai-se embora para casa. Ou nós aprendemos a votar, ou a gente deixa essa turma tomar de conta de uma vez. Canal Brasil Notícias, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Lembrando, na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador Pix Brasil Notícias e nos ajude, gente. Dá aquela forcinha, porque a gente precisa muito do apoio de você. Rafael Teodoro de Alcântara, tá aqui, um abraço pra ele, obrigado. Maria Badia, senti sua falta ontem. Não desanima não, querida, desanima não. Tá aqui, Rafael, muito obrigado pelo carinho. Tamo junto, gente. Agradeço o apoio de vocês e a colaboração, tá bom? E se você é contrário ao que eu disse, pode deixar na descrição, nos comentários a sua opinião, desde que seja com respeito à educação. Com certeza eu vou dar atenção se o YouTube mandar pra mim, é claro também, porque o YouTube tem que mandar pra essas coisas, né? Agora há pouco eu já acabei de responder até alguns comentários que eu vi que o YouTube mandou pra mim de pessoas desanimadas, tristes, né? Meio abaladas por conta dessa ação de ontem. Gente, não podemos desanimar, porque a esquerda trabalha em cima disso. Quando eles não podem nos derrubar de um jeito, eles derrubam do outro. E o ânimo, o nosso voto é a nossa última arma. Se a gente pegar essa arma e encostar ela, eles já ganharam o Brasil. Canal Brasil Notícias.